Shiur Komá pode ser traduzido literalmente como a medida do corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Deus. O Scholem, ele faz um apontamento que é o seguinte, ele diz que a palavra Komá, ela não pode ser traduzida como altura ou estatura, como alguns já tentaram traduzir. Porque a altura e estatura, como Komá, é dentro do sentido bíblico. Na Bíblia, a gente vai ver a palavra Komá sendo apresentada nesse sentido, como a altura de uma pessoa, de um ser, ou a estatura da pessoa. Mas que nos textos encantatórios aramaicos do período, né, da literatura esotérica, dos místicos judeus, o nome Komá era usado mais no sentido de corpo. Né? Era simplesmente usada para corpo. Então, de fato, a tradução mais adequada é a medida do corpo. É claro que uma literatura dessa natureza ia gerar um grande antagonismo entre os círculos judaicos que se situavam à margem do misticismo. Né? Porque, afinal de contas, você está dando características antropomórficas a Deus. Você está dizendo que Deus tem um braço, Deus tem uma perna, Deus tem uma mão, e mais, que cada parte desse corpo de Deus possui uma medida específica. Eles usam até a unidade de medida parassanga, né, que é uma unidade usada na antiga Pérsia. A gente vai falar disso já já. Então, esse fragmento, esse tratado da Merkavá diz o seguinte, trata do seguinte, né? Descreve o corpo do Criador em estreita analogia com a descrição do corpo do amado no capítulo 5 do Cântico dos Cânticos. E o 2 indica os nomes secretos dos membros do Criador com auxílio de letras e combinações desprovidas de sentido. Que nós veremos aqui também. Né? Então, sobre o primeiro ponto, né, que há, então, uma estreita analogia com especificamente o final do capítulo 5 do Cântico dos Cânticos. Eu vou ler também aqui para vocês o que diz, né, no final do capítulo 5 do Cântico dos Cânticos. O corpo do amado, naturalmente, que ele está falando aqui, é o próprio Criador. Ali está se falando justamente da comunhão amorosa entre Israel e Deus. Então, nessa descrição do amado, que é o próprio Criador, diz assim, a sua cabeça brilha como uma gema real. Os seus cachos pendem ondulados, pretos como corvo. Os seus olhos são como das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de especiaria, como torres de aromas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra destilante. As suas mãos são como anéis de ouro que têm gastado o crisólito. O seu ventre é como marfim maciço, coberto de safiras. As suas pernas são como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. O seu parecer é como o Líbano, excelente como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave, e todo ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então, primeiro, pegando uma referência extra-judaica, que é um pai da igreja chamado Orígenes, que viveu no século III, ele é um dos representantes da patrística, né, dentro do pensamento cristão, na formação do pensamento cristão. Segundo um testemunho do próprio Orígenes, ele diz que não era permitido estudar o Cântico dos Cânticos em certos círculos judaicos, antes
de atingir uma idade específica de maturidade. Por quê? Porque, naturalmente, haviam ensinamentos esotéricos, né, que faziam parte da doutrina do Shiur Kumar, que se relacionavam com esse texto. Havia essa corrente, né, mística judaica que dava esse enfoque esotérico sobre a literatura do Cântico dos Cânticos através da lente do Shiur Kumar. O Scholem também acredita que o Eleazar Hakalir, que foi um poeta hebreu do século VI, que viveu na época bizantina, ele tinha conhecimento dos fragmentos do Shiur Kumar, justamente porque isso influenciou muito a sua poesia. Ele era compositor de piyutim, né, de poemas litúrgicos, e que é significativo que muitas das suas composições são cantadas durante os serviços religiosos, especialmente dos judeus Ashkenazi. Então você vê, a gente aqui está observando que o Shiur Kumar teve a resistência, uma literatura extra-canônica, uma literatura considerada herética por muitos da época, mas que foi tendo uma penetração para desgosto daqueles mais tradicionalistas. Sobre o segundo ponto, que é descrito aí, né, indica os nomes secretos dos membros do Criador, com auxílio de letras e combinações desprovidas de sentido. Quando a gente pega o Shiur Kumar, a gente vê que ele apresenta uma série de algarismos, de combinações de letras que não possuem significado inteligível. É impossível você visualizar o que eles chamam de Guf HaShekhinah, né, que é o corpo da Shekhinah, a partir dos parâmetros que eles escrevem. Até porque você não tem lógica nenhuma. Eu vou trazer aqui, né, aqui a gente tem eu vou ver se eu consigo mostrar aqui o fragmento do Shiur Kumar que tem aqui no final do livro. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ler aí? Shiur Kumar, as medidas do corpo de Deus. Se vocês observarem aqui, essas letras aqui em caixa alta, em negrito, são esses nomes secretos dos membros de Deus. O Yair Alon, quando ele fez a tradução, ele colocou em caixa alta, com alguns sinais, como uma forma de transliteração do que seria o hebraico. Ele não pôde sequer traduzir para alguma palavra hebraica, porque não forma nenhuma palavra hebraica, né? Então, por exemplo, do seu tornozelo aos seus joelhos há 45 mil miríades de parasangas de altura. O seu tornozelo direito. Aí tem TMSNTYH é o seu nome. E o esquerdo, NTNT é seu nome. Né? Isso provavelmente era Nun, Tav, Mem, combinações aleatórias, vamos chamar assim. Talvez não sejam aleatórias, mas o que parece para a gente, códigos e códigos que nós não sabemos o que significa para se referir, né, a esses membros do Criador. O mais lógico que nós temos aqui para tratar em aula hoje é o seguinte: tem um momento, eu estou falando aqui parasangas, que é a antiga unidade de medida persa, né, uma unidade de medida, onde uma parasanga tem aproximadamente 5.940 metros. Né? Então, quando fala que Deus tem não sei quantas parasangas, é isso. Né? Multiplicado por 9.940 metros.
sobre cada membro do corpo de Deus. Há uma passagem dentro do Shur Komá que diz que a altura do Criador é 236 mil parasangas, por exemplo, né? E que o Salmo 147, versículo 5, vamos dizer, versículo 5a. Quando eu digo versículo 5a, é porque é a primeira parte do versículo, né? 147, 5a. Tem uma frase que diz: grande é nosso Deus, imenso é seu poder. Que diz: Gadol Adoneinu Verav Koar. E que é possível se interpretar, se você de fato considera que as duas últimas palavras, Rav e Koar, formam o valor 236, é possível que a gente interprete e leia dessa seguinte forma: a altura do nosso Senhor, ou a grandeza do nosso Senhor, Adoneinu, é 236. De acordo com o valor numérico das duas palavras, Rav e Koar. Né? Então, eu interpreto literalmente o começo dessa passagem e as duas últimas palavras, Rav e Koar, que seria imenso o seu poder, eu somo o valor numérico e boto 236. Então, a grandeza de Deus, ou a altura de Deus, ou a estatura de Deus é 236. Daí, justifica, né, a altura do Criador ser de 236 mil parasangas. Né? Coisas observáveis e tendo algum respaldo na tradição bíblica. Certo? Mas, no geral, formam números que também, acho que nem os números que formam nos dão alguma pista do que pode ser. Mas eu acho interessante quando o Scholem se debruça sobre esses textos e a opinião que ele lança sobre aquilo que ele estuda academicamente. Ele fala que um sentimento do transmundano e do luminoso continua a brilhar por trás desses algarismos que soam a blasfêmia. Né? É o comentário que ele faz. O que é um luminoso? Né? Lembra que a gente viu os hinos luminosos na aula passada? É aquilo que é influenciado e inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade. Então, o que é luminoso é isso, né? Aquilo que é inspirado por uma coisa totalmente elevada, um aspecto muito elevado da divindade. Então, não deixa de causar algum tipo de fascínio, uma certa perplexidade. Por que esses místicos, de fato, relacionaram esses códigos? Será que, de fato, tem a ver com uma revelação que o visionário tem na sua descida a Merkavá? Lembra que na inologia dos místicos da Merkavá, as palavras são poucas para expressar a grandeza de Deus. Lembram disso? Então, o neologismo era comum, né? Falar coisas que não fazia sentido racionalmente, mas que talvez tivesse algum significado místico, muito além da nossa simples compreensão racional. Bom, de qualquer forma, a ideia de Deus como rei, que era muito comum dentro do misticismo da Merkavá, chamá-lo de rei ou santo rei. Lembra que a gente viu o basileomorfismo, né, o termo cunhado pelo Heinrich Graetz, que era a crença dos místicos da Merkavá. Deus era um rei que habitava um domínio muito superior, sentava num trono, ele estava muito inatingível. Ele era muito grandioso, onde um simples mortal não podia ter uma experiência tão íntima com essa força. Então, essa ideia de um Deus como rei
ela comporta também, né, essas expressões simbólicas, né, de tentar usar números elevadíssimos para tentar expressar uma grandeza de Deus, ainda que de fato não seja exatamente isso, mas seja um símbolo para comunicar algo muito maior que isso. Então, não deixa de ser também uma forma de exaltação do reinado de Deus, o descrevendo com números exorbitantes, né, e que também não tem, a princípio, um significado tão racional. E quem quer que conheça, para a gente encerrar, quem quer que conheça as medidas do nosso Criador e a glória do Santo, louvado seja Ele, que são ocultas às criaturas, pode estar seguro de sua participação no mundo vindouro. Então, essa é uma fórmula dos místicos da Merkavá, como uma fórmula. Isso mais isso resulta nisso. Então, se eu sou um iniciado na Merkavá, eu conheço as medidas do Criador, eu assegurei a minha participação no Olam Rabá, no mundo vindouro. Eu garanti minha vaga lá. Né? E o Rabi Ismael e o Rabi Akiva, que são esses heróis da ação mística que eu tenho falado, muito presentes como protagonistas nas histórias da Merkavá, eles aparecem como os fiadores dessa promessa. Desde que esse ensinamento seja repetido diariamente. Essa fórmula dos místicos da Merkavá, segundo o Scholem, é uma imitação do final do último tratado do Talmud babilônico. Existem dois Talmuds, né? O da Babilônia e o de Jerusalém. Então, no tratado final do Talmud babilônico, chamado Nidá, você tem uma parte que diz que todo aquele que estuda diariamente Halahot tem assegurado a sua participação no mundo vindouro. O que é a Halahot? São os conjuntos das leis judaicas. A palavra Alahá, ela vem do verbo lalechet, que significa andar. Então, alguns traduzem Alahá como o modo caminhante. Então, essas leis judaicas, elas ajudam o homem na sua caminhada na espiritualidade judaica. Então, no final do Talmud babilônico, você tem essa afirmação, que aquele que estuda diariamente essas leis tem assegurado a sua participação no mundo vindouro. Então, o Scholem percebe que os místicos da Merkavá beberam muito dessa citação, desse estilo, se inspiraram nesse estilo para elaborar a sua fórmula. Aí não são exatamente as halahot, não são as leis judaicas, mas é nada mais, nada menos do que as medidas de Deus. Digamos que é um objetivo muito mais ousado do que conhecer um bando de lei. Né?